Nós estamos na C3 numa série que faz um acompanhamento cronológico da vida de Jesus e da sua igreja. E nós estamos nesse momento entrando na fase em que Jesus já tinha sido batizado. Eu quero compartilhar com vocês o que nós vamos compartilhar hoje à noite com a igreja. E para isso eu gostaria que você me acompanhasse em alguns versículos. E o primeiro versículo que eu quero ler com vocês, depois que Jesus foi batizado, está em João capítulo 1, versículo 29. João Batista, ele está falando algo a respeito de Jesus. A nossa mensagem vai ser breve, mas vai pedir que você tenha bastante reflexão. Eu quero comunicar algo para você que realmente te mude, que não apenas te motive, mas te transforme. Por isso os pontos vão ser poucos, para que você absorva e pratique imediatamente a palavra de Deus. E diz assim: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu te pergunto: você está vendo? João Batista disse: veja. E ele aponta para quem? Ele aponta para Jesus. E eu te pergunto: você está vendo? Você está vendo Jesus? Ou você está vendo um pregador? Você está vendo as notícias? Você está vendo o que você está vendo? João Batista, o maior homem nascido de mulher antes de Jesus, disse: vejam Jesus. Como é importante você, dia após dia, ter esse confrontamento com essa pergunta: você está vendo? Você está olhando para Jesus? Ou você está olhando apenas para o Gabriel e para a Elisete? Apenas para Silas Malafaia? Apenas para Billy Graham? Você está... João Batista disse: vejam o Cordeiro de Deus. Olhem para Ele. Olhem para Ele. E é tão importante, tão saudável você fazer isso e eu fazer isso. É extremamente saudável a gente olhar para Jesus. E aí a gente volta para o espelho e olha para a gente mesmo. E aí a gente se pergunta: qual tem sido a influência sobre a minha vida? Que tipo de reflexo eu estou refletindo? Que tipo de imagem eu reflito de volta para as pessoas? Uma pessoa partidária ou uma pessoa que olha para Jesus constantemente? E se você olha para Jesus constantemente, você vai fazer o que ele fazia. Nós somos embaixadores de Cristo e devemos ir aonde ele iria. Vocês estão iniciando uma velha nova igreja. Eu vou falar. Vocês estão prontos? Vocês estão... O Gabriel, um tempo atrás, chegou para mim: Ronald, você não quer assumir o ministério profético dessa igreja? Não, mas eu posso exercer isso hoje. Abra teu coração e escute algumas coisas que Deus tem para dizer. E Ele tem coisas boas para nos dizer, não só para nos pôr para baixo, mas para nos levantar e para fazer com que a gente ainda vá mais rápido. E existe o risco
da gente se gostar tanto, da gente se fechar tanto na gente mesmo. E quando a gente perceber, a gente parou de olhar para Jesus e de olhar para onde Ele está indo. E eu digo para vocês todos que estão numa fase de ficar bem juntinho do outro, e vocês olharem lá fora e perceber aonde Deus quer que você brilhe, aonde Deus quer que a Ágape brilhe com o perfeito amor. Entre nós é fácil, gente. A gente não se vê o que faz. Outubro de 2010. É fácil a gente se amar, é fácil a gente ficar entre si. Mas Jesus está dizendo: vão aonde eu vou. E alcance o teu vizinho. Traga o teu vizinho para a igreja. Mas não apenas traga o vizinho para a igreja. Vá você na casa do vizinho. Leve uma pizza lá. Leve ele para almoçar, para tomar um café. Está com pouco dinheiro, vá jantar fora, ali no cachorro quente da esquina. Mas vá em direção às pessoas. Não se feche. É um risco enorme. E uma igreja que começa tão forte, se acomodar, ficar satisfeito e perder tempo nos relacionamentos. Os nossos relacionamentos existem com um propósito: de fazer com que essas pessoas escutem a mesma coisa que João Batista disse. Ele disse o seguinte: veja o Cordeiro de Deus. Que vocês tenham essa ousadia de continuar num ritmo, de alcançar as pessoas, de trazer as pessoas para perto de Jesus, e melhor ainda, se aproximar das pessoas e levar Jesus com você. E esse coração é extremamente importante, que vocês mantenham vivo, que vocês mantenham pulsando bem forte, para alcançar as pessoas que estão lá fora. E não é fácil se relacionar com as pessoas lá fora, não é fácil, mas é bom, é uma delícia, mas é desconfortável. Ontem o Marquinhos e eu fomos, e mais o Sandrine, nós fomos tomar um café da manhã na Harley Davidson. E antes que algumas pessoas comecem a tentar achar o significado de Harley, será que tem alguma coisa do inferno ali e tal, eu leio a parte do Davidson, filho de Davi, né? Então, alguém pode achar um Harley meio esquisito, mas o Davidson, esse é o cara que João Batista estava falando. Nós temos que ir lá, gente, nós temos que ir nesses lugares. Persigo, infelizmente, ele é um desviado da fé, né? E ele comprou uma BMW. Literalmente não é da C3. C3 tem Harley, né? Eu persigo BMW, é naquela trail alta, para ficar superior a nós, harleiros baixinhos, né? E o Marquinhos, ele tem uma moto, e a gente apelidou o Marquinhos de mendigo. Porque você sabe o que acontece quando um mendigo normalmente se aproxima de um carro? O que acontece? Fecha a janela. O Marquinho vem chegando com a moto dele, todo mundo fecha a janela, ninguém aguenta aquele barulho. Então o Marquinhos, ele tem uma Harley mendigo, todo mundo fecha a janela quando ele chega. Mas a gente está fazendo isso para a gente se aproximar das pessoas. Mas para não falar tão mal assim do Persigo, nós estamos organizando um café. Cadê o Persigo? Fugiu? Está ali? Nós vamos fazer um café, né, Persigo? Dia 25 de março. Se você tem uma moto, pode bis? Pode? Tá, bis também pode. Marquinho e o Persigo disseram que pode. Se você tem uma motoquinha bis, pode vir para o café dia 25 de março, para a gente se relacionar com essa turma e apresentar Jesus para eles.
E não importa a bandeira da igreja, né? Não importa? Não importa. O que importa é que essas pessoas se apaixonem por Jesus. E que você faça parte disso. Que você seja um agente não secreto, um agente, um embaixador de Cristo. E eu te pergunto então mais uma vez: você está vendo? Você está vendo Jesus? Quando a gente quer ficar juntinho um com o outro, puxa, que bacana, que legal, e ué, cadê Jesus? Ele já está lá, falando com os motoqueiros. E a gente não pode ficar aqui e Jesus lá. Nós temos que ir lá. Aonde é que você está vendo Jesus ir? Corra, vá atrás, vá junto. Cadê? Eu vi? Tá ali, ó. Outro harleiro ali. 25 de março, hein? Traga mais um. Você está vendo aonde Jesus está saindo? Você está olhando para Ele? Ou você está olhando para você e para o teu conforto? E na sequência cronológica de Jesus, nós temos uma coisa interessante, que é o Espírito Santo, nosso grande amigo e consolador, fazendo uma coisa inusitada, que a gente não espera que um Deus tão amoroso faça. E diz aqui que ele impeliu Jesus para ir ao deserto. E lá ele foi tentado. Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Em outra versão, em João, nós encontramos que Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado, Lucas 4, versículo 1. Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. E aqui é muito importante a gente perceber de que o próprio Filho de Deus precisa ser cheio do Espírito Santo. Você precisa ser cheio do Espírito Santo para poder ir para o deserto. O Espírito Santo não vai impedir você a fazer uma coisa, a ser colocado à prova a sua fé, se você não estiver cheio do Espírito Santo. Ele não vai te enviar no meio de lobos. Ele não vai te enviar se você não estiver cheio do Espírito Santo. Isso é necessário diariamente. Nós estamos em uma missão, todos nós, toda e qualquer igreja, independente da bandeira que ela carrega, está na mesma missão. E se não estiver na mesma missão, ela se enganou, ela parou de olhar para Jesus, perdeu-se no meio do caminho e se concentrou naquilo que não é importante. Se concentrou em fazer a sua igreja mais bonita, mais confortável, com o melhor som, com o melhor estacionamento, com o melhor grupo de serviço, com o melhor ambiente. Mas se nós não tivermos as pessoas, os nossos amigos, vindo até nós, porque eles gostam da gente, porque a gente conquistou o coração deles, porque eles confiam em nós, com toda certeza nós perdemos Jesus de vista. E nós não podemos fazer isso, não é verdade? Nós não podemos perder Jesus de vista, porque Ele está indo na direção das pessoas. E nós temos que ir lá, cheios do Espírito Santo. Encha-se do Espírito Santo todo dia, não basta ontem. Hoje de manhã você tinha que ter vindo para cá, cheio do Espírito Santo, ter tido um encontro com o Espírito Santo e ter vindo para cá satisfeito, sem necessidade
de ouvir uma palavra, por melhor que seja. Mas a gente vir aqui para adorar a Deus, a gente vir aqui para se encontrar, a gente vir aqui para coletivamente exaltar o nome de Deus. Tudo isso é saudável. Mas cá entre nós, Deus tem uma personalidade bastante forte, e Ele consegue sobreviver sem o nosso louvor. Na verdade, pense friamente. Se nós não tivéssemos vindo aqui hoje, Deus estaria assim: cadê meu louvor? Eu estou me sentindo tão mal. A gente não viria Deus fazendo isso. A gente viria uns aos outros se sentindo mal, porque pouco a pouco a gente vai perdendo o contato com a realidade espiritual, com a realidade de Deus. O Espírito Santo impeliu Jesus para que ele fosse até o deserto. 40 dias. E depois de 40 dias é que a coisa começou a pegar. E aí eu quero te fazer uma pergunta, para você pensar bastante. Eu já fiz isso, tá? Não estou apontando o dedo para vocês, estou apontando para mim. Mas, por exemplo, o diabo vem. Dá uma olhadinha comigo, Mateus capítulo 4, versículo 6. Dá uma olhadinha lá. Diz assim: o diabo chega depois de 40 dias. Antes dos 40 dias estava tudo tranquilo, só não tinha comida. Jesus estava concentrado em Deus, no que ele tinha que fazer. E muitas vezes, gente, oração para nós, ou para muitos, é chegar para Deus e dar o relatório do dia, como se Deus precisasse receber um relatório de atualização. Ah, nossa, aconteceu isso com você? Não me diga. Mas que danado, é mesmo? Nem percebi. Sabe, eu estava olhando lá para o Oriente Médio e não percebi você. Que bom que você me trouxe esse relatório, agora estou informado. Jesus não estava atualizando Deus. Jesus estava recebendo a revelação de Deus para aquilo que viria pela frente. E Deus falando para ele a respeito da missão que ele tinha de salvar a raça humana, de se tornar o Cordeiro de Deus. Todo esse período a sós com Deus foi um período onde Deus revelava para ele o que Deus tinha no coração. E assim deve ser com você, assim deve ser comigo. O nosso tempo de oração com Deus não deve ser um tempo onde eu atualizo a Deus tudo que eu preciso e tudo que tem acontecido. Ele já sabe. Não tem problema contar para ele, lógico que não tem problema. Afinal de contas está escrito: traga as suas ansiedades diante de Deus em oração. Não fique ansioso. Está ansioso? Leve isso para Deus. Mas também diz: não andeis ansiosos. Então parece que Deus abre uma exceção. Bom, eu digo para você não andar ansioso, mas se você não consegue, estou apontando demais para você, né? Vamos botar para ele. Se você ficar ansioso demais, traga essa ansiedade em oração para Deus. Não é isso que ele ensina? Mas primeiro ele ensina: não fique ansioso. Mas já que a gente é mané, a gente fica. Para a gente não ficar com isso, a gente entrega. Mas o propósito principal é a gente receber de Deus a revelação que Ele tem para nós, a revelação que Ele tem para você, o que é que você deve fazer. E gente, não é apenas quem evangelizar, mas aonde investir o tempo, o dinheiro, o relacionamento, em todas as áreas da nossa vida. Mas eu quero ir um pouquinho mais fundo aqui. E diz assim: o diabo chega para Jesus e diz o seguinte: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito. O cara sabe a Bíblia. Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor, o seu Deus. E aqui eu quero voltar com uma pergunta para você: como você usa a palavra? Um tempo atrás teve uma onda
E ainda tem de vez em quando por aí, você vê algumas pessoas fazendo isso, sem criticar fora de discernimento a atitude das pessoas, até porque eu já fiz isso. Mas, por exemplo, você já viu alguém chegando numa concessionária, entra naquele carro mais caro e diz: aonde a planta dos teus pés pisar é seu, em nome de Jesus eu tomo posse dessa terra. Só que ele está em cima de 4 pneus, não toca na terra. Já viram isso acontecer? Nunca viram? Só eu que vi. Meu Deus. Nossa. Quem viu? Várias pessoas já viram. Quem fez? Eu já fiz. Eu cheguei ao ponto de estar num bingo. Vai, joga pedra. Eu estava num bingo na lua de mel com a minha esposa, e a gente ganhou uma fichinha para jogar naquela maquininha dele, de ganhar dinheiro lá no jackpot lá. Daí a Cris, e eu filmando. Se cai um raio na cabeça dela, ela que morre, eu não, né? Mas eu estou filmando, né? E ela, tchac, não veio nada. Na segunda vez, tchac, caiu, começou a cair um monte de moeda. Eu falei: glória a Deus, estamos despojando o Egito, não sei o que. A gente usa a Bíblia, a gente usa a palavra de Deus de uma maneira tão absurda. E eu te pergunto, como você usa a palavra? Vamos olhar os dois personagens dessa história e vamos analisar as intenções do coração de cada um deles. Prontos? Eu sou o capeta, como diz o Djalma, chifrudo, o vermelhão. Qual foi a minha intenção ao dizer: se és o Filho de Deus, pula daqui para baixo, porque está escrito? Com que intenção eu estou usando a palavra? Para benefício próprio? Para tentar fazer com que alguém me dê aquilo que eu quero que ela tenha? O diabo conhece bem a palavra. Conhecer a palavra, gente, não é o suficiente. Ela vai revelar, sim, as intenções do nosso coração. Mas conhecer a palavra, o diabo conhece muito bem. E ele usa, mas com a intenção errada. Você usa a palavra como o diabo para alcançar benefícios próprios? Não tenha pressa em responder. Pense um pouquinho. Nós que já fomos em alguma concessionária, usamos um versículo bíblico: onde puser a planta dos pés será vosso. Qual foi a nossa intenção? Alcançar um benefício? Com certeza. Agora, o próximo, eu te pergunto: e Jesus? Será que a gente colocaria ali benefício ou santidade? Põe no próximo lá, Garcia. Quando você vê Jesus usando a palavra de Deus, é para que ele se aproxime ainda mais e permaneça próximo do seu Pai. É para isso que serve a palavra. Não para a gente ficar tentando conquistar benefícios, para aumentar o nosso patrimônio. Para isso Deus te deu uma cabeça, Deus te deu inteligência, Deus te deu relacionamentos, Deus te deu uma empresa, Deus te deu um certo chamado, uma certa capacidade. E Ele dá para todos nós isso. E a gente deve usar essas coisas para crescer sobre a face da terra. Deixar, como a palavra de Deus diz, o homem sábio deixa uma herança para os filhos dos filhos. Ele não gasta tudo com ele mesmo. O Espírito Santo nos leva para o deserto. Se a gente estiver cheio do Espírito Santo, cheios dele, e é nessa situação
É nessa situação que você vai perceber quem você é. Se você usa a palavra dele para benefício próprio, ou se você usa a palavra dele para se santificar ainda mais e se aproximar ainda mais de Deus. Tão importante a gente discernir como é que eu lido com a palavra de Deus. Seja 2, 3 versículos que eu conheço, mas com que coração, com que intenção eu estou usando a palavra de Deus. E eu volto lá para João Batista. Vejam, olhem para o Cordeiro de Deus, se espelhem nele. Santidade ou benefícios? Para encerrar, eu quero que vocês também pensem um pouquinho, e diz muito a respeito da fase que vocês estão, bem no começo de uma igreja nova, com várias pessoas. Eu quero que você me acompanhe na seguinte leitura. O tempo vai passando, e depois que Jesus volta do deserto, ele começa então a conversar com algumas pessoas, e essas pessoas ele escolhe como discípulos. Eu quero que você olhe aqui para João capítulo 1, versículo 35, 36 em diante. Diz assim: João Batista, quando viu Jesus passando, disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. E João Batista estava com seus discípulos. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Versículo 40. Esses 2 discípulos, olha quem são. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que haviam seguido Jesus. Versículo 41. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e lhe disse: achamos o Messias, e o levou para Jesus. Versículo 43. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, filho de João, será chamado Cefas, que traduzido é Pedro. E aqui eu quero que você pense no seguinte: várias empresas têm um departamento chamado RH, certo? Recursos humanos. Eu quero dizer que nós não temos recursos humanos. Igreja não tem recursos humanos. Deixa eu forçar um pouquinho esse conceito, porque é fácil derrubar o conceito e não tem problema. Mas eu quero forçar uma interpretação. A igreja não tem RH. Se tivesse RH, gente, vocês não estariam aqui. Pense, não tem RH na empresa, na igreja. Ficou com medo? O Felipe Persigo disse que eu tenho cara de brabo. Vai porque eu tenho. Pois essa é a igreja, é o meu jeitinho. Imagine eu na Harley com o barulho da moto do Marquinhos. Eu chego achando que eu sou o maior marginal da cidade. Chego assim, essa cara de brabo, né? Não é coisa mais linda. Até se perdi. Nós não temos RH. HP não tem RH. C3 não tem RH. ABA não tem RH. Batista não tem RH. Quem tem RH? Deus. Deus tem os recursos humanos. Os humanos pertencem a Deus. Você está aqui porque Deus tem recursos humanos. E muitos ainda estão lutando com consciência pesada. Não tenha consciência pesada. Deus tem recursos humanos. E Ele vai prosperar vocês. Agora, nós vamos organizar a igreja com os recursos humanos que Deus nos deu. E organizar bem.
fazer um bom trabalho.